No vídeo anterior, nós estávamos falando sobre a histeria, né? Eu quis deixar esse espaço em branco para chamar a atenção do quanto conhecer sobre a histeria e de como a histeria era compreendida e tratada na época em que Freud iniciou sua atuação é importante para a gente compreender a origem da psicanálise. E é com Joseph Breuer que Freud publica os estudos sobre a histeria. E no texto que nós estamos lendo juntos e juntas, que é os 5 lições de psicanálise, Freud vai contar da contribuição de Breuer para os avanços na compreensão, no cuidado e no tratamento da histeria. Então, nesse vídeo, nós vamos ler mais um pouquinho os trechinhos do texto. A ideia é despertar a vontade em vocês de conhecer os textos de Freud, né? Em alguns momentos, algumas palavras podem parecer mais difíceis, mas se a gente pega o conjunto da forma como Freud se expressa, a gente percebe ali, né? A paixão pela psicanálise, a paixão por estar criando algo novo, por estar abrindo um caminho de investigação e de cuidado com a saúde psíquica. Então, vejamos no nosso texto sobre as 5 lições de psicanálise, como é que Freud conta sobre Breuer. Ele estava falando anteriormente do quanto os médicos, ao imaginarem que era histeria, imaginavam, não é nada, não é grave. E ele continua falando sobre isso. Ele diz assim: com o rótulo de histeria, pouco se altera, portanto, a situação do doente, enquanto que para o médico tudo se modifica. Pode-se observar que este se comporta para com o histérico de modo completamente diverso que para com o que sofre de uma doença orgânica. Nega-se a conceder ao primeiro o mesmo interesse que dá ao segundo, pois não obstante as aparências, o mal daquele é muito menos grave. Então, o que ele está dizendo aqui é que a atenção dada para alguém que tem uma doença orgânica é muito maior, a pessoa é levada a sério, a gravidade é reconhecida. Agora, quando se trata de histeria, não, a atenção é menor, não é dada importância. Mas acresce outra circunstância. O médico que, por seus estudos, adquiriu tantos conhecimentos vedados aos leigos, pode formar uma ideia da etiologia, da origem das doenças e de suas lesões, como, por exemplo, nos casos de apoplexia ou de tumor cerebral. Ideia que, até certo ponto, deve ser exata, pois lhe permite compreender os pormenores do quadro mórbido. Em face, porém, da particularidade dos fenômenos histéricos, todo o seu saber e todo o seu preparo em anatomia, fisiologia, patologia deixam-no desamparado. Então, enquanto o médico tem conhecimento, tem preparo, estudou para um quadro de apoplexia, para um quadro de tumor cerebral, isso não é verdade com a histeria. E sendo algo que ele não se preparou, que ele não estudou, que ele não consegue compreender, o Freud diz: não pode compreender a histeria, diante da qual se sente como um leigo, posição nada agradável a quem tem em alta estima o próprio saber. A pessoa, ela se sente mais poderosa por saber mais, ela se sente mais importante por saber mais. Então, quando ela está diante de algo que ela não sabe, aí ela recua. Os histéricos ficam, assim, privados de sua simpatia. Ele os considera como transgressores da lei de sua ciência, tal como os crentes consideram os hereges. Julga-os capazes de todo mal, acusa-os de exagero e dissimulação e pune-os com lhes retirar seu interesse. Até que Freud começa a falar sobre Breuer. O Dr. Breuer não mereceu certamente essa censura com relação à sua paciente. Embora não pretendesse, no princípio, curá-la, não lhe negou, entretanto, interesse em simpatia.
o que lhe foi provavelmente facilitado pelas elevadas qualidades de espírito e de caráter da jovem, das quais ele nos dá testemunho na história clínica que redigiu. Então, ao escrever sobre Ana O, Breuer conta sobre as qualidades dela. Sua carinhosa observação proporcionou-lhe bem logo o caminho que lhe permitiu prestar à doente os primeiros auxílios. Então, aqui Freud está referindo ao Breuer e ao carinho com que Breuer tratou Ana O. Havia-se notado que nos estados de absência, a alteração da personalidade acompanhada de confusão, né, estados em que Ana O estava ausente da forma comum de ser e agir, costumava a doente murmurar algumas palavras que pareciam relacionar-se com aquilo que lhe ocupava o pensamento. O médico, que anotar essas palavras, colocou a moça numa espécie de hipnose e repetiu-as para incitá-la a associar ideias. Então, é aí que da hipnose chegamos no método catártico, em que se pede, se incentiva, se estimula que os pacientes e as pacientes digam coisas. A paciente entrou assim a reproduzir diante do médico as criações psíquicas que a tinham dominado nos estados de absência e que se haviam traído naquelas palavras isoladas. Então ela começa a falar, né? Olha a psicanálise aí, ó, começando a surgir. Ainda não é psicanálise, mas estão se delineando os caminhos, se contornando os caminhos para a psicanálise surgir. Olha como Freud descreve Ana O começando a falar. Eram fantasias profundamente tristes, muitas vezes de poética beleza, devaneios, como podiam ser chamados, que tomavam habitualmente como ponto de partida a situação de uma jovem à cabeceira do pai doente. Nós vimos o relato de que ela passou por essa situação, de cuidar do pai que estava adoecido, e agora, sob hipnose, com algumas palavras para incentivá-la a falar, ela começou a falar de momentos assim. Depois de relatar certos números dessa fantasia, sentia-se ela como que aliviada e reconduzida à vida normal. Esse bem-estar durava muitas horas e desaparecia no dia seguinte, para dar lugar a nova absência, que cessava do mesmo modo pela revelação das fantasias novamente formadas. Então, vocês se lembram? Os sintomas se suspendia, mas chegava no momento que se formavam novos sintomas. No caso, ele está chamando de absência, esse estado de ausência, de alteração da personalidade, de confusão, para dizer que, embora logo após a hipnose e logo após ela contar sobre esses devaneios, o estado mudasse, havia um retorno. É forçoso reconhecer que a alteração psíquica manifestada durante as absências era consequência da excitação proveniente dessas fantasias intensamente afetivas. Então, sob hipnose, ela voltava nessa cena, voltava que eram intensamente afetivos. A própria paciente, que neste período de moléstia só falava e entendia inglês, sendo que a língua de origem dela era alemão, deu a esse novo gênero de tratamento o nome de talking cure, né, que é a cura pela fala, qualificando também por gracejo, né, brincando, de limpeza da chaminé. Então, a cura pela fala, né, ela também ficou conhecida como limpeza de chaminé. E então, Freud, nesse trechinho, ele vai falar sobre esse método que, começando, recebeu esses dois nomes, né? Limpeza de chaminé, como foi batizado graciosamente por Ana O, e cura pela fala, porque além da hipnose, tinha essa novidade. Agora eram utilizadas as palavras. Verificou-se logo, como por acaso, que limpando-se a mente por esse modo, era possível conseguir alguma coisa a mais que
que o afastamento passageiro das repetidas perturbações psíquicas. Pode-se também fazer desaparecer sintomas quando, na hipnose, a doente recordava, com exteriorização afetiva, a ocasião e o motivo do aparecimento desses sintomas pela primeira vez. Então, não era só recordar, tinha uma exteriorização afetiva. Vocês se lembram que na aula passada nós falamos como isso é chamado de catarse, né? Porque ao relembrar, a pessoa revive. Com a recordação vem a experiência emotiva, há uma descarga, um alívio dessas emoções. É importante guardar esse movimento que acontecia quando pacientes eram hipnotizados, para pensar por que a palavra é importante, por que chegar na lembrança e falar é importante, por que colocar as emoções intensas em palavras é importante. Porque não se trata apenas de colocar em palavras, se trata de viver, se trata de entrar em contato com esses conteúdos afetivamente intensos. E então, ele dá um exemplo de quando ela chega, né, com recordação e com exteriorização afetiva em uma lembrança. Tá aqui na aspa. Tinha havido no verão uma época de calor intenso e a paciente sofria de sede horrível, pois, sem que pudesse explicar a causa, viu-se de repente impossibilitada de beber. Tomava na mão o cobiçado copo de água, mas assim que tocava com os lábios, repelia-o como hidrófoba, como alguém que tem fobia de água. Nesses poucos segundos, ela se achava evidentemente em estado de abscência. Para mitigar a sede que a martirizava, vivia somente de frutas, melões, etc. Quando isso já durava perto de 6 semanas, falou certa vez durante a hipnose a respeito de sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, e contou então, com demonstrações da maior repugnância, que tendo ido ao quarto dessa senhora, viu bebendo no copo o seu cãozinho, um animal nojento. Então, para ela, essa dama de companhia era uma pessoa que ela não gostava, que ela se sentia muito mal, e para ela, o cãozinho, ela também não gostava. Então, nessa lembrança, ela volta nessa sensação desagradável. E aí, o sintoma de não beber água vem com essa lembrança, não só com a lembrança, mas com a emoção que acompanha a lembrança. Nada disse por polidez, por educação, ela se conteve. Depois de exteriorizar energeticamente a cólera retida, isso é importante, não é só que ela lembrou, ela exteriorizou a emoção que ela conteve, ela exteriorizou a emoção que ela reteve. Pediu de beber, bebeu sem embaraço grande quantidade de água e despertou da hipnose com o copo nos lábios. A perturbação desapareceu definitivamente. Então, ao chegar na lembrança, ao descarregar o afeto associado à lembrança, ao exteriorizar aquela intensidade afetiva, o sintoma é suprimido. E aí o Freud comenta: permitam-me que os detenha alguns momentos ante essa experiência. Ninguém, até então, havia removido por tal meio um sintoma histérico, nem penetrado tão profundamente na compreensão da sua causa. Então, ele está aqui atribuindo ao Breuer algo bem importante. Ele não só eliminou o sintoma, mas deu elementos importantes para a compreensão da causa. O descobrimento desses fatos devia ser de ricas consequências, se confirmasse a esperança de que outros sintomas da doente, e talvez a maioria, se houvessem originado do mesmo modo e do mesmo modo pudessem ser suprimidos. Então, a Anaua tinha outros sintomas. Era importante, então, reconhecer se esse mesmo método seria capaz de chegar às lembranças, à exteriorização de afetos ligadas a essas lembranças e, então, a supressão de cada sintoma. Para verificá-los, Breuer não mediu esforços e pesquisou sistematicamente a patogenia de outros sintomas mais graves.
E realmente era assim. Quase todos se haviam formado desse modo, como resíduos, como precipitados. Sabe quando você coloca algo no copo e fica ali no fundo do copo? É um precipitado, algo que fica lá no fundo, né? Algo que sobra, um resíduo. Então, os sintomas se formaram como se fossem resíduos precipitados de experiências emocionais, que por essa razão foram denominadas posteriormente de traumas psíquicos. Então, os traumas psíquicos, essa denominação tem a ver com esse resíduo, com isso que sobra de experiências emocionais intensas. E o caráter particular a cada um desses sintomas se explicava pela relação com a cena traumática que o causara. Eram, segundo a expressão técnica, determinados pelas cenas cujas lembranças representavam resíduos, não havendo já necessidade de considerá-los como produtos arbitrários ou enigmáticos da neurose. Já não arbitrário significa à toa, aleatório, sem uma relação direta, né? Não há uma causalidade arbitrária. E aí ele vai dizer, não, já não é algo arbitrário, já não é algo enigmático, mas sim podemos investigar a causa. Registramos apenas uma complicação que não fora prevista. Nem sempre era um único acontecimento que deixava atrás de si os sintomas. Para produzir tal efeito, uniam-se, na maioria dos casos, numerosos traumas, às vezes análogos e repetidos. Então, podiam ser muitas experiências emocionais intensas que deixavam resíduos, e esses resíduos levavam à formação do sintoma. Toda essa cadeia de recordações patogênicas tinha então de ser reproduzida em ordem cronológica e precisamente inversa. As últimas em primeiro lugar, as primeiras por último. Então, ia voltando nesses conteúdos emocionalmente intensos associados às recordações, sendo completamente impossível chegar ao primeiro trauma, muitas vezes o mais ativo, saltando-se sobre os que ocorreram posteriormente. Então, é assim que o Freud atribui a Breuer esse movimento tão importante de chegar ao que motivava os sintomas, ao que fazia com que um sintoma acontecesse. O sintoma, ele queria ver com fatos que aconteceram no passado e que as emoções ligadas a esse fato não tinham sido vividas, não tinham sido demonstradas, expressas. E então ficavam resíduos que motivavam os sintomas. Com o método catártico, sob hipnose, a paciente recordava. Mas não só recordava, ela vivia aquelas emoções intensas. Ela expressava aquelas emoções, ela exteriorizava, era uma descarga, um alívio. E com isso os sintomas se suprimiam. Então tinha uma dica aí, né? Algum fato passado em que as emoções foram contidas gera resíduos que gera sintomas. Quando se consegue voltar ao fato passado e descarregar as emoções, os sintomas podem desaparecer. Essa é a origem da noção de trauma, né? Então, é muito importante esse processo construído por Breuer no tratamento de Ana O, para o início de um conceito teórico que a psicanálise vai trabalhar muito, elaborar muito ainda, que é o de trauma. Mas é um bom exemplo de como os conceitos da psicanálise surgem sempre da experiência, do atendimento, surgem sempre da escuta clínica, das relações entre teoria e clínica.